Olá pessoal, esse é o programa Árvore Sala de Aula. Meu nome é Arthur Lopes, eu sou neurocirurgião. Hoje nós vamos conversar sobre a neurocirurgia, como é a formação do neurocirurgião, como uma pessoa pode se tornar um neurocirurgião e qual é a nossa área de atuação, em que patologias, em que doenças da medicina nós atuamos. Então, primeiro ponto é a gente entender o que faz o neurocirurgião. Nós, da especialidade, nós somos especialistas no diagnóstico, mas principalmente no tratamento cirúrgico de diversas doenças, diversas patologias da medicina dentro do sistema nervoso central e periférico. Nós fazemos tratamento dos traumas, do traumatismo crânioencefálico, do traumatismo raquimedular, que junto com as patologias da coluna, as doenças degenerativas da coluna, são o principal número de pacientes dentro da especialidade. Nós tratamos também os tumores da coluna e da medula espinhal, fazemos o tratamento dos tumores do sistema nervoso central, do cérebro, as infecções do cérebro e da coluna, da medula espinhal, tratamos dentro da pediatria as anomalias congênitas do sistema nervoso central e também os distúrbios funcionais da neurologia, como os distúrbios de movimento, a doença de Parkinson, a espasticidade, a rigidez relacionada à espasticidade e também a dor. A neurocirurgia é uma especialidade que faz interface com várias outras especialidades da medicina. Nós fazemos integração com a neurologia, com a medicina física e reabilitação, com a oncologia no tratamento dos tumores e também da dor no paciente oncológico. Então, com a ortopedia, nós fazemos uma interface com várias especialidades dentro da medicina. E como a pessoa pode se tornar um neurocirurgião? Quais são os passos para que você se torne um neurocirurgião? Então, existem dois passos, um que é o conhecido, que é você fazer uma residência médica credenciada pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ou pelo MEC, e a partir desse momento, a partir do momento que você cumpre os 5 anos de residência, você se torna apto a exercer a neurocirurgia no Brasil. E existe um segundo passo que você pode fazer. Você pode se tornar especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, desde que você cumpra uma série de pré-requisitos que eles estabelecem. Então você vai ter que ter uma carga horária de teoria, uma carga horária de prática dentro de um serviço. Isso vai ter que ser comprovado por um chefe de um serviço de neurocirurgia, e a partir disso você pode requerer à Sociedade Brasileira a especialização. Então você tem esses dois passos. A residência médica é o mais comum, é o que quase todas as pessoas fazem. Nós temos aproximadamente no Brasil atualmente 2.300 neurocirurgiões, de acordo com os dados da SBN, da nossa sociedade. E como funciona a residência? A residência médica para neurocirurgia no Brasil, ela funciona por acesso direto. O que significa? Qualquer médico pode fazer a prova, você acaba a faculdade, você pode prestar a prova, não existem pré-requisitos como existem para outras especialidades cirúrgicas, e você faz a residência no Brasil com a duração de 5 anos. Existem em outros países, você vai ter durações diferentes. Aqui a nossa residência dura atualmente 5 anos, e a gente tem no momento também, por dados da SBN, 100 serviços de residência no Brasil, certo? E aí, como cada especialidade médica, como as outras especialidades médicas, dentro da neurocirurgia, cada vez mais a gente vem tendo uma subespecialização da área. Então, quando você acaba a residência, você está apto a atuar na neurocirurgia de maneira geral, mas cada vez mais as pessoas estão buscando a subespecialização dentro dessa especialização da medicina. Nós temos várias subespecialidades dentro da neurocirurgia também, e é frequente atualmente você buscar fellows ou subespecializações após a residência médica, que duram mais ou menos entre 1 e 2 anos.
Então eu vou falar aqui sobre cada subespecialidade dentro da neurocirurgia para a gente entender melhor o que faz o neurocirurgião entender todas essas doenças em que a gente pode atuar. Então, começando com a base de crânio. A base de crânio ela trata principalmente os tumores de base de crânio e os tumores hipofisários. E aqui a gente precisa entender que, por exemplo, se você pensar, se são principalmente tumores, por que a gente não está também na área da oncologia e junta tudo? A base de crânio é uma área anatômica de difícil acesso, que requer um conhecimento técnico, conhecimento anatômico diferente, você tem que ter uma maior especialização dentro dessa área, os seus requisitos técnicos também microcirúrgicos são diferentes, então cada vez mais vem se estabelecendo como uma sub-área dentro da neurocirurgia, principalmente para tratamento desses tumores, que são tumores de difícil acesso, são tumores desafiadores para tratamento. E também os defeitos anatômicos da base do crânio, que podem acontecer por malformações congênitas ou por traumas, isso também está dentro do campo de atuação da equipe de base de crânio, desse subgrupo de base de crânio. E a coluna? Coluna também, como eu falei, é o maior número de pacientes dentro da especialidade. Nós tratamos as doenças degenerativas da coluna vertebral, então, dentro do campo de atuação do neurocirurgião está o tratamento das doenças degenerativas da coluna vertebral de maneira geral, as hérnias discais cervicais, as hérnias discais lombares. Isso também é uma coisa que a gente faz interface com a ortopedia, os ortopedistas tratam, nós também, e o neurocirurgião também está apto a tratar os tumores da coluna vertebral. Isso é uma questão, isso é uma patologia que é exclusiva do neurocirurgião, então apenas os neurocirurgiões estão aptos a tratamento dos tumores da coluna vertebral, da medula espinhal, e nós fazemos o tratamento desses tumores, o tratamento cirúrgico e diagnóstico e acompanhamento pós-operatório desses tumores. Um outro campo de atuação da neurocirurgia é a neurocirurgia funcional. Esse é um campo que não é tão conhecido dos médicos, até da população em geral, mas vem ganhando cada vez mais, a população vem ganhando cada vez mais conhecimento e os médicos também. E a funcional ela se divide em 3 subgrupos. Então a gente tem os distúrbios de movimento, que são tratados pela neurocirurgia funcional. Então aqui a gente faz uma grande interface com a neurologia, que acompanha os pacientes e a partir de uma avaliação em conjunto existe a indicação para alguns pacientes do procedimento cirúrgico, principalmente a doença de Parkinson, mas também o tremor essencial, a distonia. E aqui a gente evidencia o eletrodo, a colocação do eletrodo, e aqui funciona exatamente como um marca-passo cardíaco, que é mais comum, é mais visto. Esse eletrodo ele vai receber um impulso do gerador, e esse impulso do eletrodo ele vai modular a atividade cerebral. E a gente vê aqui também o halo de estereotaxia que a gente utiliza para a localização das regiões anatômicas dentro do cérebro, um sistema extremamente preciso, que tem uma precisão de 1 milímetro de erro no máximo, então é um sistema bastante preciso que a gente usa para fazer modulação dos sistemas motores dentro do encéfalo. A neurocirurgia funcional também tem uma atuação importante na dor, então nós podemos atuar no tratamento medicamentoso, no tratamento clínico, mas também no tratamento intervencionista. Aqui a gente faz uma grande interface com a neurologia, o tratamento das dores neuropáticas, em que a gente pode fazer a colocação de um estimulador medular que pode levar à melhora da dor neuropática em alguns pacientes. Fazemos também uma grande interface, nesse caso, com a oncologia, além de que ela interface em relação aos tumores, mas também no tratamento da dor oncológica nos pacientes da oncologia. Então, em alguns pacientes, a gente pode fazer o implante da bomba de infusão intratecal, em que você tem um melhor efeito da medicação com menores efeitos adversos. Então aqui a gente trabalha em conjunto com outras especialidades médicas, mas proporcionando uma grande melhora da dor nos pacientes. E
Por fim, a neurocirurgia age na espasticidade também, a rigidez relacionada à espasticidade, que comumente se acompanham os traumas jacomedulares, os AVCs, após a ressecção de alguns tumores cerebrais, que pode acontecer após a paralisia cerebral na infância, e a gente vê que você pode trazer uma melhora da rigidez, o que possibilita a melhor reabilitação, possibilita também o melhor cuidado do paciente, então melhora a qualidade de vida tanto do paciente como também do cuidador. Então são terapias bastante efetivas no tratamento. Seguindo, nós temos os nervos periféricos. Aqui, dentro das patologias de nervos periféricos, o mais comum, o mais famoso realmente é a síndrome do túnel do carpo, em que a gente atua e pode fazer o tratamento clínico ou cirúrgico da condição e levar uma melhora da dor dos pacientes. Temos as lesões do plexo braquial também, que acontecem após o trauma, às vezes após em pacientes politraumatizados, ou podem acontecer na paralisia obstétrica por traumas no parto. Então o neurocirurgião também tem um campo de atuação aqui de intervir, de fazer um tratamento cirúrgico que possa trazer uma melhora para o paciente. E também nos tumores de bainha neural, o cirurgião de nervos periféricos ele atua, podendo fazer o tratamento do tumor, a ressecção e também cuidando do paciente nesse sentido. Aqui nós temos a oncologia. O neurocirurgião atua na ressecção de tumores benignos e malignos do sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem a demonstração de um tumor benigno, um meningioma, e um GBM, um tumor maligno, um tumor mais maligno que a gente pode encontrar em sistema nervoso central. E aqui o neurocirurgião, ele vai ter atuação tanto no acompanhamento, no diagnóstico, mas também na ressecção cirúrgica. Pode ser proposto também um tratamento por radiocirurgia, em que a gente vai ver mais à frente que o neurocirurgião também pode atuar, e também no segmento pós-operatório, em conjunto com oncologia, discutindo qual o melhor tratamento para o paciente também no pós-operatório. Nas patologias da pediatria, nós temos vários campos de atuação dentro da pediatria na neurocirurgia. Nós temos a hidrocefalia, que é o mais comum, é o mais conhecido, os tumores do sistema nervoso central e também as anomalias congênitas do encéfalo, da medula espinhal. Aqui a gente tem como mais comum também as mielomeningoceles, que podem acontecer por defeito da ingestão de ácido fólico na gravidez pela mãe, e a gente sabe que isso pode acontecer e o neurocirurgião ele pode atuar no fechamento desses defeitos do tubo neural também em pacientes pediátricos. Aqui, como eu falei, isso é um campo de atuação do neurocirurgião também, a radiocirurgia. A gente tem um advento, uma expansão cada vez maior dessa tecnologia, e o neurocirurgião também age como subespecialidade aqui. Nós podemos estar dentro dessa subespecialidade também com o tratamento de tumores benignos e malignos, um tratamento menos invasivo e também eficiente para tratamento de alguns tumores, ou para tratamento no pós-operatório para complementar um tratamento cirúrgico. A radiocirurgia também pode ser proposta, então o neurocirurgião também está dentro desse campo de atuação, tanto no tratamento definitivo, como também no tratamento pós-operatório. Nos traumas, que são bastante conhecidos e a gente viu que é um grande volume da neurocirurgia, nós temos os traumatismos crânioencefálicos e os traumatismos racomedulares. O neurocirurgião vai estar envolvido no tratamento, no diagnóstico e no tratamento cirúrgico, também em conjunto com a equipe de intensivistas, buscando um melhor tratamento para o paciente. E, por fim, nas patologias vasculares e endovasculares, onde a gente tem principalmente os aneurismas cerebrais e as malformações arteriovenosas, em que o neurocirurgião ele pode atuar classicamente no tratamento cirúrgico. Hoje em dia a gente também tem um advento dessa tecnologia, a gente tem cada vez mais o tratamento por via endovascular, um tratamento minimamente invasivo, em que você consegue tratar
o aneurisma por dentro, fechando o aneurisma com uma mola, com um coil. Então, a gente pode atuar aqui tanto no tratamento cirúrgico aberto, mas o neurocirurgião pode atuar também pelo tratamento percutâneo, pela endovascular, e aqui a gente faz também uma integração com a equipe de radiologia, com a equipe da neurologia, buscando o melhor tratamento para o paciente. Então, como eu falei, aqui são todas as subespecialidades da neurocirurgia. A gente tem essa ideia do neurocirurgião como aquela pessoa que gosta de trabalhar muito, talvez um pouco egocêntrica, mas nós somos os profissionais que buscamos sempre também, como eu falei, ter esse tratamento, buscar essa integração em equipe, trabalhar com todas as especialidades médicas, trabalhar com a neurologia, trabalhar com a onco, trabalhar com a fisiatria, com a medicina física de reabilitação, buscando sempre um tratamento mais adequado para o paciente. E aqui, para encerrar, uma frase que eu gosto bastante de um dos nossos pais da medicina, do Osler, né? Que a gente vê que lembrar sempre que o mais importante na medicina é a prática, é cuidar do paciente. E aqui a gente encerra o nosso programa Árvore Sala de Aula de hoje. Eu agradeço a audiência de vocês, aqui vocês têm o meu contato, se vocês quiserem entrar em contato ou tirar alguma dúvida, e até logo.